nós, seres humanos que vivemos em centros urbanos e vivemos uma desconexão imensa com a natureza, precisamos nos lembrar que nós somos a natureza. E aí... não tem como uma coisa estar separada da outra. E se a gente precisa lembrar disso, é porque a gente esqueceu. Com a nossa rotina, o nosso espaço de vida, como vivemos, esse modo de produção capitalista, tudo isso faz a gente esquecer mesmo, né, que nós somos seres humanos, mas que nós somos a natureza. A gente esqueceu e não é nossa culpa, não é sua culpa, não é minha culpa. É a forma, né, que a sociedade se organiza hoje, né? E também vem de um processo histórico, né, de séculos passados. Os primeiros filósofos que se tem notícia da Grécia, eles vinham pensando, né, criando seus pensamentos ou não sei o que, mas tudo envolvia a natureza, integrando nós seres humanos, a natureza, a sociedade, deuses inclusive, tudo isso era uma parte de um todo. No século XVI, XVII, quando tem essa mudança no pensamento filosófico, né, e se cria a ciência moderna, muita coisa acontece ali, muita coisa muda. Vem esses filósofos, esses pensadores, né, e começam a olhar para um ponto diferente, né, acaba se afastando de mitos, dessa coisa de crença, de religião, acaba se afastando. E aí vem esse lance de pensar, vem Francis Bacon com essa ideia de experimentação, uma experimentação para dominar a natureza, experimentar a natureza. E vem o empirismo, né? O empirismo faz isso, dele experimentar a natureza e numa intenção de dominá-la. Em seguida vem Descartes trazendo mais racionalidade ainda para o modo de se viver, né? Com essa ideia matemática, com a dúvida como um método, tudo isso para alcançar uma verdade absoluta. E aí ali, né, nesse período, a sociedade começa a caminhar para outra direção, assim, né? Começa a dominar mesmo a natureza, no sentido de achar que é dono da natureza, que Deus deu a natureza pra gente dominá-la e fazer o que a gente quiser. E aí nós, seres humanos, somos os sujeitos, e a natureza é o objeto. É esse pensamento de separação, né? E esse pensamento, que é um pensamento ocidental, né? Não é um pensamento de todas as pessoas do planeta. Existem outras cosmovisões, outras formas de vida. A gente pensa nos povos indígenas, por exemplo, a relação com a natureza é totalmente distinta dessa visão ocidental, né? Uma relação de reciprocidade, de cuidado, de se entendendo, entendendo que a natureza, que precisa da natureza, e não que eu vou dominá-la num ponto de chegar a quase exterminá-la, sabe? O pensamento também de pessoas que trabalham com a terra, por exemplo, pessoas agricultoras que trabalham ali com os ciclos da natureza, entendendo os períodos, as movimentações, as luas, tudo isso faz com que essas pessoas também, né, tenham uma relação diferente da natureza, muitas vezes, né, de nós, pessoas que estamos em centros urbanos totalmente desconectados mesmo.
Nós que achamos que um frango que a gente come é, sei lá, um produto mesmo, né? Um objeto. Nem quer ver uma galinha inteira morta em cima da sua mesa, porque para não causar um incômodo, né? Não causar uma repulsa. Então é realmente desconectar mesmo, achar que a banana nasce numa caixa de isopor dentro do supermercado. E às vezes ainda usa a natureza tentando explorá-la num sentido de até turístico mesmo, de exploração, de que vai lá numa coisa como se fosse um local de um lugar mesmo, sabe? A natureza só como um lugar de explorar, de ir lá, ver como é que é, ver, sabe? Às vezes fazer foto e não sei o que, num sentido de sempre usando a natureza, assim, né? Sempre usando. E não num sentido contemplativo também, no sentido de ir lá e perceber a natureza e viver a natureza, e estar naquele lugar, estar no presente, pensar como é, caramba, quanta coisa existe aqui, né? Quanta vida, quantas formas de vida tem ali naquele sistema, ali naquele ambiente. Quantos fungos, quantas bactérias, quantos animais passaram por aqui, estão aqui embaixo, sabe? Num sentido de entender, caramba, tudo isso tá conectado a mim. Eu que como as coisas que vêm da terra, eu que, assim como a natureza, vivo ciclos, tenho os meus ciclos, eu, assim como a natureza, vou me transformando ao longo da vida. E você se entendendo enquanto membro, enquanto parte, enquanto um ser que está conectado com todo o ambiente, com toda a complexidade também que é a vida na natureza, assim. Nossa, quando eu paro pra pensar num mar, quando eu estava viajando no começo desse ano e fui fazer um passeio de uma cidade até uma ilha, quando eu estava nesse passeio de barco, eu fiquei pensando quanta vida que tem aqui quando a pessoa está em alto mar, assim. Quando a pessoa está em alto mar, ela tem a oportunidade de se questionar e de pensar, de confabular quanta vida tem embaixo dessa água. Quantos seres, quantos animais, quanta vida, sabe? Quantos encantados, quanto mistério tem aqui dentro, embaixo dessa água que não está no meu alcance, eu não consigo ver. Eu não consigo ver toda essa vida que tem aqui. E aí você pensa, caramba, a natureza ali, com todo o seu mistério, com toda a sua grandeza, quando você pensa nisso, você fala assim, eu, ser humano, preciso de tudo isso para sobreviver. Por que eu preciso de tudo isso? Porque eu estou conectada a tudo isso. Não vai ter ser humano sobrevivendo se não tiver água. Não tem ser humano que vai sobreviver se não tiver árvore fazendo fotossíntese a partir do sol, e não vai ter ser humano se todas as geleiras derreterem. Então você entender que foi esse modo de vida que a gente vive hoje e que a forma de achar que tem que lidar com a natureza, esse modo de dominar, de controlar, de achar que é dono da natureza, foi o que nos trouxe onde a gente está hoje, foi o que nos trouxe nesse colapso ambiental que a gente vive hoje. E quanto mais longe da natureza você vive, eu acho que menos a gente se dá conta. Eu acho que talvez se dê conta no sentido de tá mais quente, tá mais quente, tá mais frio esse ano. E às vezes fica aí nessa.
e acha que a natureza também, por ser uma coisa lá longe, vai me atingir de uma forma diferente ou nem vai me atingir. É isso, eu acho que esse modo de vida que a gente vive, esse lance de pessoas que vivem em lugares que você acha que a natureza é realmente só um lugar aí, a gente realmente vai caminhar para um lugar sem volta. Se a gente estiver indo nessa direção, a gente vai parar de sonhar, a gente vai parar de... É isso, essa forma de viver que realmente leva a gente muito longe de sonhar, né? Sonhos de outros mundos possíveis, de uma transformação verdadeira, sabe? Isso a gente não... Além de não ser ensinado a sonhar, parece que não é possível sonhar nisso. Aí fica esse pensamento do Krenak, Ayrton Krenak, de que às vezes a gente fica perdendo muito tempo com essa ideia do fim do mundo e para de sonhar, né, nesse futuro possível. E a ideia não é essa. A ideia é realmente só a gente abrir os nossos olhos, assim. Além da parte mesmo espiritual, que é você respeitar a natureza, entendê-la, entender como ela funciona e como tudo isso está relacionado a mim, como tudo isso faz parte de mim e de quem eu sou. Quando você vem também desse lance de respeitar a natureza, entendendo que ela não tá para ser, ela não é um objeto, ela não tá para ser dominada, exterminada. A gente precisa dela para viver. E não vai ter dinheiro do mundo, dos grandes milionários, que vai conter o colapso ambiental que a gente vive. Então como respeitar esse ser tão gigante, tão importante pra gente, fisicamente, espiritualmente e pra nossa sobrevivência. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo, essa foi a reflexão de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, não deixa de se inscrever no canal, nem curtir esse vídeo.